Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Que desafios coloca o Mundial de MotoGP a uma marca portuguesa? Nesta edição do programa falamos da Oli, uma marca portuguesa que roda nos grandes palcos mundiais. Dou as boas-vindas a António Ricardo Oliveira, ele é administrador da Oli. Muito obrigado, António, por estar connosco neste Jogo Económico, e começo por lhe perguntar, para quem não conhece, quer explicar o que é a Oli e, de certa forma, como é que se deu a internacionalização da marca? Claro que sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Zé Carlos. Obrigado também. Estou aqui convosco. Portanto, a Oli é uma empresa familiar, sediada em Aveiro, que se dedica sobretudo ao fabrico de autocolismos. Embora em Portugal também comercializemos outros artigos de banco, como tubagens, mobiliário, entre outros. Relativamente à exportação e à afirmação internacional da marca, a exportação representa 70% das nossas vendas, e nesse sentido nós temos a necessidade de encontrar veículos que nos permitam projetar a marca a nível internacional, e a aposta no MotoGP surgiu um bocadinho também neste sentido. Como é que um dia alguém decidiu, acredito numa brainstorm, como é que alguém decidiu que seria uma boa aposta do marketing da empresa em patrocinar uma equipa do Mundial de MotoGP? Eu sei naturalmente que existiu todo um processo que levou ao MotoGP. A Oli já patrocinava equipas de escalões inferiores do MotoGP e chegaram naturalmente à primeira divisão, digamos, desta modalidade. Mas como é que foi essa ideia de começar a apostar em equipas que andam um pouco a dar a volta ao mundo e aparecem todas as semanas nas nossas televisões? Sim, bom, como estava a dizer, a exportação é uma parte muito importante do nosso negócio. E uma das filiais que nós temos é em Itália, onde o motociclismo é muito forte. É muito forte em todos os meios, portanto, todos os stakeholders que nós temos, desde instaladores, arquitetos, projetistas, todos eles gostam de ter a sua moto para fazer um passeio de fim de semana. E outro dos mercados muito importantes para nós é a Espanha, que também conta com 3 grandes prémios no Mundial, e vimos nesta disposição das provas do campeonato uma oportunidade de atacarmos mercados que são muito importantes para nós e onde as pessoas que se relacionam connosco têm um gosto particular pelas motas. Portanto, conseguiríamos alavancar este patrocínio. A decisão em si foi tomada com os nossos sócios italianos, que também são aficionados de motas, e que no passado já tinham patrocinado tanto a Gresini e tiveram muitos anos com a Ducati, enquanto Valsir. E nos últimos anos têm feito outro tipo de apostas, mais relacionadas com o ciclismo, e desafiaram-nos a sermos nós, Oli, a entrar nesta frente das motas. E como disse muito bem, começámos há 3 anos na Moto 2 e na Moto 3. É? Exato. Exatamente, também com a Gresini, e foi uma forma também de criarmos relação e percebermos qual era a atração de uma parceria deste tipo. E no último ano, com os acontecimentos dentro da família Gresini, o falecimento do Fausto e o desejo que ele tinha de constituir uma equipa no campeonato de MotoGP, a esposa e os filhos desafiaram os principais parceiros para subirmos todos em conjunto ao MotoGP, e nós aceitámos. Discutimos o projeto numa fase inicial, até porque havia algumas indefinições dentro da própria equipa, e quando tudo ficou claro e após alguma negociação, acabamos por aceitar, e para já estamos convencidos que foi a decisão certa. Falou aí de uma situação bastante interessante, o facto da Oli ser uma empresa familiar, nascida há 68 anos em Aveiro. A Gresini Racing, apesar de estar no mais alto patamar dos desportos motorizados a nível mundial, é também uma equipa que tem aqui alguns valores familiares. Aliás, a sua gênese nasce precisamente daí. Quão importante é um patrocinador ter aqui quase uma história semelhante à equipa que é patrocinada? No nosso caso, acho que foi bastante importante, sinceramente. Embora às vezes neste tipo de investimentos esses fatores possam passar um bocadinho despercebidos na tomada de decisão, mas foi importante para nós porque nós dialogámos diretamente com a propriedade, e o mesmo aconteceu no nosso sentido. E quando assim é, tomar decisões é mais fácil, é mais rápido, e se houver alguma coisa que não esteja tão bem, também há sempre uma frontalidade e uma proximidade muito grande para deixar isso
isso claro. Para nós, eu creio, mesmo dentro da ativação que temos feito, em todos os grandes prémios, a família Gresini tem estado connosco, predispuseram-se na inauguração de uma célula automatizada que fizemos aqui recentemente na fábrica em Aveiro, para aumentar a nossa capacidade produtiva, predispuseram-se a ter aqui uma moto e o próprio piloto, e este tipo de situações não se verifica com, vamos dizer, as grandes equipas de fábrica dimensão, não é? do campeonato, exatamente. Só uma equipa com uma estrutura maleável e com mais aceitação aos pedidos dos parceiros é que se pode permitir emprestar a moto, embora isso tenha sido complexo do ponto de vista logístico e de seguros, mas ainda assim é uma abertura muito grande, dado ao patamar de competição que estamos a falar. Eu normalmente introduzo o Nuno Vinha nestas conversas, mas esta semana o Nuno quer já arrancar com uma pergunta. Nuno, vamos a isso. Sim, António, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns também. E queria só perguntar o seguinte: as vitórias da marca, da Gresini, devem estar a fazer subir o valor do centímetro quadrado nas laterais e no fato dos pilotos. Este êxito pode ser problemático para a Oli? Essa era uma das perguntas que eu gostava de fazer. Pode ser, na altura de rever o contrato, isto pode ser problemático ou não? Bom, eu penso que não será muito problemático, porque na negociação que fizemos com a Gresini, o nosso contrato prevê 2 anos de contrato. Portanto, pelo menos no próximo ano ainda estaremos juntos com a Gresini no MotoGP. Não obstante isso, eu penso que a Gresini terá, após este sucesso inicial, propostas que calhar mais fortes até do que a nossa, para estarem na carnagem das motas, mas o contrário também é verdade, ou seja, nós temos tido, a partir do momento em que começámos a ser mais ventilados dentro do circuito do MotoGP, abordagens de outras equipas e até de pilotos, que também têm os próprios patrocinadores, no sentido de se estaríamos ou não interessados em ter uma presença mais forte. Portanto, do ponto de vista da Oli, nesta fase, aquilo em que nós estamos concentrados é em perceber como é que conseguimos explorar ao máximo esta parceria. Aquilo que temos feito é, sobretudo, levar os clientes ao paddock, que é uma experiência super exclusiva, então para quem gosta de motas é uma coisa excepcional. E tem tido impacto nas vendas ou não? Porque eu depreendo que a Oli também tem um setor forte diretamente para o setor empresarial e não tanto para os clientes individuais, correto? Sim, bom, relativamente aos clientes, tem um impacto nas vendas do ponto de vista de clientes potenciais, em geografias onde nós não estamos presentes. E onde agora, por estarmos num circuito mundial, somos vistos. Por exemplo, tivemos no Grande Prémio da Indonésia, que é um mercado onde nós não temos grande representação. A própria Gresini tem patrocinadores da Indonésia e recebemos um conjunto de contactos prospectivos de potenciais distribuidores na Indonésia. A nível de Grande Prémio, nós estamos a reservar estas experiências mais para clientes fidelizados e que de facto merecem um tratamento diferenciado, e são esses que nos têm acompanhado na paddock, no muro da grelha de partida, e portanto a experiência, para quem gosta, é uma coisa inesquecível, marcante. António, há um aspecto muito interessante que mencionou relativamente no seguimento da pergunta do Nuno Vinha. Para uma equipa, para uma marca que patrocina uma equipa que está num Mundial de MotoGP, o facto deste Mundial fazer quase o périplo por uma série de cidades, por esse ponto fora, esses grandes prémios funcionam quase como se fossem missões empresariais? Sim, de certa forma. Como é que tudo isso se conjuga? O facto de não estarem, por exemplo, no mercado e de repente acompanhar a equipa para o MotoGP, o Grande Prémio, por exemplo, da Indonésia, que mencionou, como é que a Oli se dá a conhecer a potenciais clientes num Grande Prémio? Do ponto de vista do contrato, nós temos um conjunto de passo paddock que podemos explorar ao longo do ano. Procuramos concentrá-los nos mercados onde temos uma representação maior. Há grandes prémios onde nós não estamos, e o da Indonésia foi um deles. Procuramos estar em todos os da Europa. 80% das nossas, apesar de exportarmos para 80 países, 80% das nossas exportações estão na Europa. Portanto, esta preponderância do MotoGP por circuitos europeus numa fase concentrada do campeonato, que é aquela que estamos a passar agora, facilita muito do ponto de vista logístico nós conseguirmos ter os nossos recursos humanos a acompanhar, como disse, em pequena missão empresarial, os nossos distribuidores. Mas do ponto de vista da projeção em todos esses países, em todos esses circuitos, eu acho que
esses dois fatores são os que fazem a diferença, ou seja, a exclusividade de uma experiência desta natureza ao longo de 3 dias, né? Seja na sexta-feira com os free practice, onde conseguimos inclusive colocar as pessoas junto do piloto, a dialogar com o piloto. Os pilotos também têm essa abertura, a experiência é muito engraçada. Mesmo no dia de sábado, das qualificações, ainda há alguma disponibilidade para dialogar e para trocar experiências connosco. No domingo, naturalmente, já é um dia de concentração e em que isso não é possível. Portanto, este fator experiência é um dos elementos diferenciadores desta parceria. O segundo é a projeção global da marca, não só no sentido que estava a referir, ou seja, estarmos presentes de forma visível em mais países, mas do ponto de vista do posicionamento, ou seja, nós temos o nosso logo colocado logo ao lado do logo da Ducati, ao lado do logo da Michelin, e isso transmite uma força e uma sustentação do projeto a longo prazo, que é essencial no negócio de exportação, quando nós estamos a vender o nosso produto, que é um autocolismo que vai ficar dentro da parede, a um cliente que está a 10.000 km de distância. Portanto, o fator confiança é muito importante na tomada de decisão de compra do nosso produto, ou de importação, neste caso, e nós conseguirmos projetar-nos a este nível junto destas marcas de extrema solidez ajuda muito e facilita muito a nossa afirmação nesses mercados onde naturalmente somos mais conhecidos porque são do outro lado do mundo. Eu vou pedir aqui um comentário ao Nuno. Nuno, quão audaz é preciso ser uma marca portuguesa para avançar desta forma para um Mundial de MotoGP? Bem, sem contar com o investimento que deve ser significativo para qualquer marca, eu diria que também há aqui um fator, depende do que é que a marca se quer associar. Eu não sei se é este o racional por trás da Oli, mas MotoGP é uma coisa que tem alguma emoção, tem a ideia de fiabilidade lá dentro, tem a ideia também de alta tecnologia, ou pelo menos tecnologia de ponta em muitos daquilo que são os produtos que existem à nossa frente num grande prémio. Portanto, eu suponho que parte do racional da Oli estará aí. Também há aquela questão da confiança e do prestígio associado a uma grande competição. Mas eu diria que é uma aposta segura por parte de uma empresa portuguesa, desde que tenha, número um, capacidade de convencer as marcas de que é um bom patrocinador, que é o que aconteceu com a Oli, e desde que tenha o capital necessário, e neste caso o valor suficiente para fazer um investimento avultado destas características. Mas eu acho que, como eu dizia há bocadinho, o centímetro quadrado está cada vez mais caro, e à medida que o MotoGP continua a subir de notoriedade, só vai aumentar, e portanto é preciso ter muito valor para estar àquele nível, e acho que a Oli neste campeonato também está aqui a dar cartas. António, a Gresini Racing não é a equipa de Miguel Oliveira. De qualquer forma, acredito que muitos portugueses tenham ficado mais sensibilizados e mais atentos à modalidade, precisamente pela entrada de Miguel Oliveira no grande circo do motociclismo mundial. Pergunto-lhe se esta entrada de Miguel Oliveira também, de certa forma, foi interessante para vocês, apesar de ser concorrência, digamos. Sem dúvida, foi muito importante porque o Miguel no Moto2, eu considero que as pessoas em Portugal não estavam tão sensibilizadas, apesar dos excelentes resultados que ele fez em Moto2, e a partir do momento em que foi para o MotoGP e conseguiu inclusive bons resultados, as pessoas em Portugal, eu acho que isso é unânime, começaram a seguir muito mais o circuito, e nesse sentido isso também foi um incentivo para nós, porque ao fim e ao cabo nos primeiros anos da parceria sentíamos que em Portugal não era dado muito destaque nem à Oli, nem ao motociclismo, e portanto procurávamos explorar isto sobretudo em Espanha, Itália, França, Holanda, e não tínhamos em Portugal uma alavancagem tão grande do investimento. Agora sentimos o contrário, não só por estarmos no MotoGP, mas porque os resultados do Miguel põem as pessoas todas à frente da televisão ao domingo, e isso também contribui obviamente para a nossa visibilidade. Sem dúvida o Miguel foi um fator muito importante na visibilidade do MotoGP e na nossa. E ainda na sequência da tua pergunta anterior, repara que o Miguel Oliveira teve o patrocínio de uma grande marca, que é a Brisa Via Verde, mas era para o piloto, não era relacionado com nenhuma equipa em si, porque o fator de risco está aqui. Se a equipa por acaso não tiver com uma boa performance, enfim,
é por aí que se mede. Agora, o piloto é um investimento bastante mais seguro, diria, mais conservador do que aquilo que fez a Oli neste caso. O António que me corrija se eu estiver errado, mas parece-me que é mais seguro investir no piloto daquela maneira do que pôr publicidade na carenagem de uma moto de uma equipa italiana, neste caso. Eu penso que são circuitos diferentes. Portanto, o piloto naturalmente procura os seus patrocinadores e o Miguel tem patrocinadores, tem muitos deles portugueses. Não tanto na moto, imagino eu creio que a KTM é patrocinada sobretudo por marcas estrangeiras e não por marcas portuguesas. O Miguel sim, no capacete nós conseguimos ver algumas marcas portuguesas. Relativamente ao esforço que a empresa tem que fazer, obviamente é um esforço importante, que neste caso é dividido com a nossa filial italiana, e uma das coisas que nós aprendemos nos anos passados é que, paralelamente ao esforço que é necessário no apoio direto à equipa, portanto, o pagamento do patrocínio de forma líquida, tem que haver um planeamento muito bom a nível daquilo que são os recursos humanos que depois vão acompanhar as várias etapas e os custos que isso acarreta, não só a nível de deslocações, mas toda a entourage que nós deslocamos e tudo aquilo que envolve a ativação do patrocínio, ou seja, desde merchandising, a própria experiência no paddock, o facto de conseguirmos proporcionar eventos paralelos ao circuito nos fins de semana de prova. Portanto, eu diria que nós temos um esforço, não de igual montante, mas um esforço também avultado na ativação de uma parceria destas. E aquilo que eu posso aconselhar outras empresas portuguesas que eventualmente tenham interesse em fazer o mesmo percurso que nós, é exatamente isso, um planeamento muito bem definido dos recursos humanos que até durante o dia-a-dia se tem que ocupar da ativação da parceria, através do envio de newsletters, do próprio envolvimento com a mídia. Depois é todo um trabalho, é um trabalho constante, não é, António? Exatamente, nós acabamos por ter um elemento que está dedicado 50% do seu tempo a ativar esta parceria nas formas diferentes e em contacto tanto com a equipa como com os nossos distribuidores nos diferentes países, e depois tudo aquilo que isto envolve em termos de merchandising, desde os chapéus, às camisolas, os famosos calendários, em Itália são muito populares, e portanto tudo isso depois é um esforço que as empresas têm que fazer e que os clientes apreciam, efetivamente. Eu ainda hoje chego a alguns clientes do nosso sócio da Valsir e vejo calendários com 10 anos fixos na parede ou pousados na mesa, porque realmente as imagens que se conseguem são muito bonitas e conseguem a identificação das marcas de forma muito distinta. E para quem gosta de motas, ter ali a moto na secretária ou na parede é um ato de personalidade e acho que as pessoas acabam por ter gosto em fazer isso. Exatamente. António, diga-me uma coisa, vocês estão no motociclismo, vieram para ficar, têm planeado entrar como patrocinador numa outra modalidade? Neste momento não, nós sendo uma empresa de Aveiro e com uma proximidade grande à nossa comunidade, neste momento temos vários patrocínios a equipas aqui da região. De futebol temos o mais conhecido a Beira-Mar, temos também a Taboeira na área das escolas. Em termos de basquete temos o Jogueira, que subiu agora à Pro Liga, também é o Jogueira Oli. Portanto, nós procuramos que a nossa envolvência a nível de patrocínios desportivos seja também parte da nossa ação de responsabilidade social e de proximidade com a nossa comunidade, porque são inclusive clubes onde as pessoas que aqui trabalham, os filhos das pessoas que aqui trabalham, praticam desporto. Portanto, de uma forma ou de outra, nós seremos sempre convidados a participar e a estar envolvidos na vida da comunidade. O patrocínio no MotoGP tem um foco completamente diferente, é algo muito mais para projeção externa, projeção global e para mercados internacionais, ou seja, acaba por haver apenas um grande prémio em Portugal e isso face ao esforço que nós fazemos em termos financeiros para suster o patrocínio, por Portugal só não teria retorno. Portanto, o patrocínio do MotoGP é algo que nos quer projetar a nível global, com uma marca com grande força, sustentabilidade, e é nesse sentido que prevemos continuar neste circuito que se nos molda-se muito a nós, tanto porque a equipa, como dizia o Nuno há pouco, também é uma equipa que não é um colosso, ali não é um colosso, é um dos maiores produtores na Europa, mas não é um colosso mundial. Portanto, considero que há um match bom entre a dimensão da equipa e a Oli. E isso existe também na ambição, porque apesar da Gresini ser uma equipa familiar, privada e com recursos limitados,
Também é o caso da Oli, mas ambos corremos para ganhar, não é? A Gresini no MotoGP e nós nos nossos mercados. Tentamos ombrear com os melhores, é isso que a Gresini faz com os meios que tem, e acho que daí há uma analogia boa e uma química boa entre as duas empresas, e é por isso que eu prevejo que a cooperação vá continuar. António, falou aí de mercados e estamos mesmo já a terminar a segunda parte deste jogo económico. 76% da produção da Oli é direcionada para 80 países dos 5 continentes, de resto já tinha dado uma parte desta estatística no início do programa. Vivemos tempos conturbados em que o comércio mundial está ameaçado naturalmente pelo conflito geopolítico que acontece neste momento em território ucraniano. Como é que a Oli tem dado a volta por cima relativamente a esta situação, ou se não vos afeta de todo? Bom, do ponto de vista da procura, eu considero que continua a haver procura. A construção é um setor que todos conhecemos, que os Estados procuram apoiar quando há momentos de mais incerteza, porque é um setor charneira das economias dos países, e nesse sentido é um setor que nós não notamos ainda que tenha parado. Obviamente há alguma indefinição relacionada com o conflito, sim, mas sobretudo com a volatilidade das matérias-primas, ou seja, já após o Covid havia uma grande escalada nos preços das matérias-primas, que traz incerteza às decisões de compra dos clientes, e eu considero que o conflito veio agravar isso e fazer escalar ainda mais os custos das matérias-primas e pôr toda a gente que tem que tomar decisões de compra ou de investimento com algumas dúvidas, naturalmente. Mas do nosso ponto... E as cadeias de distribuição, alguma coisa problemática também para vocês? Assim, nós fomos mais afetados, eu diria, no início do Covid, quando a Europa foi mais atingida. Nós temos sobretudo fornecedores europeus, muitos fornecedores italianos, alguns alemães, alguns espanhóis, portanto não fomos tão prejudicados pela falta de fluxos marítimos e contentores vindos da China ou do leste, mas sim da falta, por exemplo, de camionistas em Itália ou de mão de obra em Itália que pudessem produzir os componentes que depois nós integramos nos produtos. A partir do momento em que a Europa começou a ter uma política de vacinação e as coisas se normalizaram, ao contrário daquilo que aconteceu na Ásia, havendo alguma instabilidade, obviamente, por escassez de matéria-prima, mas do ponto de vista da mão de obra e das entregas as coisas estabilizaram-se. Portanto, eu considero que desse ponto de vista, mais ou menos, estamos estabilizados. António Ricardo Oliveira, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Votos de muito sucesso para essa parceria com a Gresini Racing e que possamos vê-los durante muitos anos nas pistas de MotoGP. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, António. Boa tarde. Até breve, obrigado. Até breve. Muito obrigado e já seguimos para as escolhas dos nossos comentadores.